Muito bem, meus amados, queridos, é com muita satisfação que eu vos saudo com a mais preciosa paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda sou eu mesmo, seu irmão, em Cristo, cooperador Eno. Estamos em uma série de mensagens falando sobre todos os personagens bíblicos de A a Z. E hoje nós temos o relato da vida de Zaqueu, que foi o publicano. Mas antes de estarmos nesse relato de Zaqueu, eu peço que você se inscreva neste canal e deixe o seu like. Fazendo assim, salvei sua nota. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai subir ele na plataforma, de sorte que podemos alcançar mais pessoas com esta mensagem. Nós vamos estar falando de Zaqueu. Esse nome Zaqueu significa puro, mas ele está longe disso. Aqui na mensagem ele era um publicano, ele era coletor de impostos. Ele colhia imposto para os romanos. Os judeus, com toda razão, desprezava os publicanos e considerávamos os mais traidores, colaboradores do Império de Roma. Eles eram judeus que colhiam imposto para os romanos, porque os romanos escolhiam os judeus para estabelecer na coleta dos impostos. E nisso eles recebiam comissão e ainda era ausentado dos impostos. Naquela época tinha vários tipos de imposto. Imposto sole, que era um imposto de cada planta, de cada árvore que a pessoa tinha dentro do seu quadrado, do seu quintal. Tinha o imposto animale, que era um imposto de cada gado, de cada animal que você tinha dentro do seu estabelecimento. E tinha um imposto pessoale, que era um imposto de cada cabeça de pessoa que morava dentro daquela casa. E sendo assim, os coletores de imposto recebiam essa oportunidade de colher imposto para Roma e ficava ausente de pagar todos esses impostos. Recebiam a comissão e ainda tinham a proteção dos romanos. Mas além disso, eles podiam extorquir para eles mesmos qualquer quantia que conseguisse, desde que eles não chegassem a criar problemas para os romanos. Os publicanos, eles não dominavam o seu papel, porque eles sabiam exatamente até onde eles podiam levar as vítimas sem causar perturbação para Roma, que caracterizava uma ira dos romanos que faria eles perder o serviço e até mesmo perder suas próprias vidas em relação a qualquer perturbação. Mas na mão dos revoltosos, eles eram entregues para ser totalmente exterminado. Ele podia enriquecer, mas às custas do desprezo dos romanos, que consideravam uma escória. Eles eram considerados objetos de ódio, escória, porque era judeu que se alienava com Roma
para extorquir a sua própria nação. Os judeus, eles tratavam eles como pária, como seus únicos inimigos. Eram pessoas tão corruptas e pecadoras quanto os romanos mesmo. E Zaqueu era chefe dos publicanos, que nos fala o livro de Lucas, no capítulo 19 e no versículo 2. E ele fazia essa coleta em Jericó. Jericó, que era uma das cidades mais antigas do mundo atual. As suas ruínas, ela tem mais de 10 anos. A cidade ficava 8 quilômetros do oeste do Rio Jordão. Ela ficava 16 quilômetros do norte do Mar Morto. E ela ficava 27 quilômetros da sinuosa entrada de Jerusalém. O chefe entrava, o publicano, ele era supervisor das mais altas coletas dos coletores de imposto. Ele era um certo distrito de recolhimento de imposto da arrecadação. Zaqueu, ele era rico porque ele havia aproveitado a sua posição para extorquir dinheiro da sua própria nação. E aqui então, Zaqueu, como chefe dos publicanos, ele era responsável provavelmente por um distrito. E quando Jesus foi a Jericó, a sua fama percorreu. E Zaqueu, ansiosamente, para ver Jesus, que era um profeta famoso no coração de Zaqueu, ele subiu em um pé de sicômoro para ver Jesus. Essa árvore sicômoro, ela atingia de 9 a 12 metros de altura. E o tempo que ele viveu, essa árvore era cheia de galhos e cheia de folha. Ela tinha uma facilidade de acessibilidade, até mesmo por um homem de pequenas estatura. E ela também tinha muitas folhas. Alguns estudiosos falam que ela tinha espinho, mas não tinha. Ela tinha muitas folhas e tinha muitos galhos. Era uma árvore pequena, que não crescia muito. Zaqueu subiu nessa árvore para ver melhor Jesus. E nela, Zaqueu, ele chamou a atenção de Cristo. Jesus reparou nele e convidou ele para jantar na casa dele, que está em Lucas capítulo 19 e no versículo 1 a seguir. E isso chocou o povo, não só por ser publicano, considerado pecador, escória da sociedade, mas também porque o judeu não tornaria ritualmente essa visita impura. Um homem de boa consciência não entrava na casa de um publicano, porque senão ele estaria sendo impuro. E se um dos sinédrio ou qualquer um dos conhecedores da lei do Talmud entrasse na casa de um pecador e se associasse com esse tipo de gente, ele estaria totalmente banalizado e impuro na mente dos judeus. Talvez, tocado pela pregação de Jesus,
Zaqueu se arrependeu do seu pecado e prometeu dar a metade da sua fartura para os pobres e devolver 4 vezes mais o valor que ele havia extraído de todo o seu povo. Ele prometeu 4 vezes mais. Qualquer coisa que havia conseguido ilicitamente, ele queria devolver 4 vezes mais. Assim nos disse Lucas 19 e no verso 8. Jesus então contou uma parábola dos talentos em Lucas 19, 11 a seguir. E essa parábola, com muitas outras, Jesus dava valor aos pecadores arrependidos, porque Deus não caça nessa geração um homem perfeito. Deus não caça nessa geração um homem correto. Deus não caça nessa geração um homem ou uma mulher bonita, com o corpo esbelta, com o físico sarado. Deus procura homens arrependidos. Deus procura pessoas que se arrependeram de coração do que os seus orgulhos, do que as suas piedades. Pessoas piedosas, o mundo está cheio, mas Deus não está caçando piedoso. Deus está caçando arrependidos para o seu reino. E alguns identificam que Zaqueu era o próprio Mateus, também conhecido como Levi, que também era um publicano. Mas embora essa história deles tenha certa semelhança, não há evidência de que fosse o mesmo homem. A tradição antiga diz que Zaqueu se tornou um bispo de Cesareia depois de encontrar com Jesus, mas não existe documentário confiável nesse sentido. A história de Zaqueu é uma das mais lindas histórias bíblicas que podemos contemplar. Quantas pessoas estão como Zaqueu, que tem condição financeira, que tem status, que tem nome nas redes sociais, que tem confiabilidade dos comerciantes, que tem tudo que a terra pode oferecer, mas não tem paz na sua alma, não tem tranquilidade, não tem convívio familiar, não tem a atenção dos seus entes queridos, porque todos sabem que além de ser bem-sucedido, há um trambique, há uma tramóia, há um mal por trás de toda essa prosperidade. E muitas das vezes são julgados, são apontados, são perseguidos. E a gente olhando de fora, você vê um homem próspero, um homem bem-sucedido, você acha que aquele homem está vivendo o ápice da sua história. Mas no fundo, aquele homem deve estar sentindo ausência de amor, ausência de paz, ausência de sono pelas madrugadas. Às vezes a insônia tem tomado este homem noites adentro, pensando no seu julgamento final. Mas não há um caso perdido. Jesus não perde o seu caso. Jesus não perde a sua história. Jesus não perde o seu nome. Jesus não perde a pessoa que quer mudar a sua sina. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para levantar o caído. Jesus veio para dar vida àquele que já não tinha mais vida em si. Olha a situação deste Zaqueu. Ele era dono de uma grande propriedade, mas ele não tinha paz.
ele não tinha apoio dos seus próprios parentescos, ele não tinha apoio da sua nação, ele era considerado uma escória. E quando um homem desse nível reconhece que precisa de ser tocado pelo poder da transformação de Deus, as coisas começam a mudar. O olhar de Jesus começa a mudar a história da vida desta pessoa. Ainda que muitos não queiram aceitar a sua transformação, eles vão ter que engolir seco, porque Jesus escolheu para fazer coisas novas na sua história. O homem não entende o projeto de Deus na vida de outro homem, mas Deus entende o homem arrependido e concede oportunidade de mudança. Hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está nessa condição, se você está em cima de uma árvore da indecisão, se você está em um lugar onde ninguém te reconhece, onde ninguém te dá um voto de confiança, onde ninguém dá para você uma credibilidade, Jesus está em direção à sua casa. Hoje ele vai entrar na sua casa. Hoje ele vai entrar na sua vida. Hoje ele vai tocar na sua família. Haverá salvação em você. Você que desviou do caminho do Senhor. Você que perdeu a comunhão com o Espírito de Deus porque errou, porque tocou naquilo que não podia ser tocado, porque perdeu aquele olhar de pureza que o Senhor tinha inserido em você. Você não é caso perdido. O Senhor quer restaurar de novo a sua vida. O Senhor quer trazer você de novo para a presença do Todo-Poderoso. As coisas dessa terra não pode comprar a tão esperada salvação que o Senhor está disponibilizando para você. Então faça como Zaqueu. Desapegue de tudo aqui na terra. A nossa vida aqui é apenas a ponta do iceberg. Quanto o Titanic, o motorista, ou seja, o condutor daquele navio, viu apenas a pontinha daquele iceberg, ele achou que o navio poderia quebrar aquilo. Mas para baixo havia um grande meteoro, um grande pedregulho de gelo que destruiu por inteiro o navio Titanic. Assim é a nossa vida. Aqui em cima há só um iceberg, mas na eternidade a nossa vida não terá fim. Nós precisamos pensar na vida eterna, na vida após essa, porque essa só vai durar apenas 70, no muito 80 anos. Mas do outro lado haverá uma eternidade. E aquele que não quis olhar para você e ver em você as suas qualidades, vai ter que encarar o Senhor Jesus, olhando para a sua história, mudando a sua vida e te dando tranquilidade, paz, união, amor, comunhão e muita fé. E aquilo que eu não falei, que o bom e eterno Espírito do Senhor, Deus de Israel, permaneça a falar no seu coração. Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.